Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde hoje vamos resolver o exame da UP 2019 de Matemática. Não se esqueça de inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo, pois também tenho recebido muitas dúvidas sobre esse exame, então vamos ao que interessa. Para o exercício 1, diz que na figura abaixo, qual é a medida de BD, dado que temos os dois lados DE e o BC. Então, para nós conseguirmos determinar o nosso lado BD, vou passar isso aqui primeiro para uma folha para tentar explicar melhor. Nós temos aqui a nossa figura. Dizem que o DE é perpendicularidade ao ângulo BC e que o ângulo desejado é o ângulo D, ou seja, a parte desejada é a parte DB. Então, vamos colocar aqui a variável x. Então, estamos a dizer que existe uma perpendicularidade entre esses dois lados aqui. Significa que eu posso calcular este ângulo aqui, né? Posso dizer que aqui eu tenho um ângulo alfa. Esta também poderá ser a minha saída para eu conseguir determinar a minha variável x. Se eu quero determinar a minha variável alfa, eu sei que este alfa equivale a este cateto aqui neste ponto aqui. E este ângulo, nesse outro ponto aqui, temos aqui o 16. Então, se eu tenho 16, primeiro eu posso dizer o quê? Se eu quero calcular este meu ponto, eu posso calcular essa minha hipotenusa, caso eu deseje. Por quê? Porque eu tenho este cateto, ou seja, tenho o cateto adjacente e tenho o cateto oposto. Mas também eu posso determinar a minha tangente de alfa. Então, posso dizer que tangente de alfa será igual ao cateto oposto, que é DE, ou seja, ao cateto oposto, que é este ângulo aqui, que também dizemos que é perpendicular a este, posso chamar aqui o BC, sobre o cateto adjacente, que o cateto adjacente sai deste ponto até este ponto, que é a B. Assim como posso dizer que se eu quero reduzir este ângulo para este ponto aqui, pode dizer que o tangente de alfa pode ser igual ao DE sobre AD, né? Que este aqui é o meu cateto oposto, este aqui é o meu cateto adjacente. Então, significa que aqui eu tenho 12 sobre 16, que é o meu tangente de alfa. Não, tendo o valor da tangente de alfa, posso dizer que tenho 12 sobre 16 será igual ao BC sobre AB. Só que este meu ponto AB é 16 mais x. Então, e também o meu ponto BC é 15. Significa que eu posso ficar com 15 sobre 16 mais o x. Daí fico com o quê? Com 12 sobre 16 será igual a 15 sobre 16 mais o x. Então, por resumir por 10 extremos. Então, significa que fico com 16 vezes, ou seja, 12 vezes 16 mais x será igual a 15 vezes o 16. E o 12, uma vez que está a multiplicar, quando passa por meio passa a dividir, ficamos com 16 mais x será igual a 15 vezes 16 dividido por 12. Posso dividir este ponto aqui por 4, também aqui posso dividir por 4. Então, fico com 16 mais x será igual a 15 vezes. Olha que esta parte aqui já é somente cálculos, né? Ficamos com 4 sobre 3, positivo, passo por lá, fica negativo. Fico com x será igual a 15 vezes 4 dividido por 3 menos 16. Daí posso fazer MC de 3 aqui. O x será igual a 15 vezes 4. 16 vezes o 3 dá 48 dividido por 3. Daí fico com 60 menos 48 dividido por 3. Isto aqui será igual a 12 sobre 3, que será igual a 4. Então, significa que o meu valor aqui de x é igual a 4. Então, vemos aqui e nas alternativas ficamos com a alternativa A. Passando para o exercício 2, onde diz que se o hexágono regular da figura tem área 2, qual é a área do pentágono sombreado? Né? Pentágono sombreado
estão a referir este ponto aqui. Então, nós temos aqui o hexágono, que é este ponto, e também temos aqui o pentágono, que é esta parte aqui sombreada. Significa que nós podemos separar isto aqui, porque juntaram, né? Podemos separar a parte do hexágono e podemos separar a parte do pentágono da área sombreada. Para tal, vou escrever aqui, ou seja, vou separar aqui neste ponto. Ficamos aqui com o exercício 2. Ficamos aqui com o hexágono. O desenho pode não estar bom, mas o importante é entender, né? Temos aqui o hexágono. Temos aqui o hexágono, né? E, se vocês forem ver este hexágono ao dividir, este aqui tem 6 partes iguais, tipo na parte do triângulo. Ou seja, podemos dizer que a área do hexágono é igual a 6 vezes a área do triângulo. É somente dividir este ponto. Poderemos dividir assim, desta maneira. Este ponto aqui, neste ponto aqui, uma referência neste ponto. Então, onde vê que quando você conta na parte dos triângulos, vamos ter 6 vezes a parte tipo dos triângulos para o hexágono. Enquanto que o pentágono, geralmente este aqui possui 5 triângulos, né? Pentágono, temos aqui o pentágono, este ponto aqui. Então, significa que também podemos usar a mesma saída. Aqui neste ponto, posso fazer o tracejamento disto aqui, este ponto aqui assim. Então, significa que podemos ter aqui a área do pentágono, vou chamar de P, que vai ser igual a 5 vezes a área do triângulo. Então, uma vez que aqui ambos têm a mesma área do triângulo, posso isolar o 6, quando passa para cá, passa a dividir. Então, fico com a área do triângulo será igual à área do hexágono dividido por 6. Só que, de acordo com o enunciado, dizem que a área do hexágono é igual a 2. Então, aí fico com o quê? Com 2 sobre o 6. Então, dividindo isso aqui por 2, também aqui podemos dividir por 2, ficamos com 1 sobre 3. Então, esta aqui é a área do triângulo. Então, nossa área do pentágono será igual a 5 vezes 1 sobre 3. Isto aqui será igual a 5 sobre 3. Então, significa que aqui nós temos a área da parte sombreada, que é 5 sobre 3. Para o exercício 3, diz que a figura abaixo mostra duas circunferências, né, circunferências concêntricas, sendo a maior de área igual a 100 π cm², com uma corda de 16 cm tangente à circunferência menor. Então, o que acontece aqui neste ponto? Eu também vou passar isso aqui na folha, a figura. Temos aqui nossa figura. Geralmente eu também, quando via as figuras, ficava assustado, né? No início. Mas você acaba se acostumando com essas figuras. Mas vamos ao que interessa. Aqui o que querem a área menor do círculo. Então, se vocês forem a ver aqui, nós temos aqui um triângulo tipo retângulo, neste ponto. Onde neste ponto aqui nós poderemos primeiro calcular o valor do quê? Deste cateto, que é o cateto oposto. Só que nós sabemos que a soma dos catetos, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual a cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Então, o valor do cateto oposto, este aqui que é 10, ficamos com 10 ao quadrado será igual a 8 ao quadrado mais o nosso w ao quadrado, uma vez que é o cateto oposto aqui. Aqui poderá tipo inverter caso se complique. Significa que este aqui é o valor do cateto adjacente, este aqui é o valor do cateto oposto. Mas ambos, uma vez que tem sinal negativo, a ordem não importa. Então aqui fico com 100 é igual a 64 mais w ao quadrado. O 64 é positivo, quando passa para o primeiro fica negativo. Então se esquece, w ao quadrado será igual a 100 menos 64. Então w ao quadrado será igual a 100 menos 64 dá 36. Então, W será igual a raiz de 36. Então, raiz de 36 é igual a 6 centímetros. Então, significa que nós determinamos o valor do nosso cateto oposto. Mas, uma vez que nós queremos esta parte aqui, ou seja, a área da circunferência menor, se você for a ver, esta parte aqui equivale ao quê? Também a parte do raio. Então, podemos dizer que o raio é igual a W
que é igual a 6 centímetros. Então, a área menor, já sabemos que é igual a 2π raio ao quadrado. Então, a área menor será igual a 2 vezes o π, ou seja, é π raio ao quadrado, não 2 vezes, por isso queremos essa parte de área, π vezes 6 ao quadrado. Então, a área menor será igual a 36π centímetros ao quadrado. Viu que não estava difícil, é somente dar uma olhada e fazer uma boa leitura. Para o exercício 4, as medidas internas de um tanque de água em uma forma de paralelepípedo, né, retangular são de 1, 2, 1 e 0, ou seja, 1,2 metros, 1 metros e 0,7 metros. Então, qual é a sua capacidade, que era um volume? Então, aqui poderemos desenhar também, ou seja, esboçar o paralelepípedo, né, que fica desta maneira, aqui. Mas nós sabemos que quando querem capacidade, significa que querem o volume, né? Querem o volume, o exercício 4. E o volume de um paralelepípedo diz que é igual a comprimento vezes largura vezes a altura. Então, este volume de paralelepípedo será igual ao nosso comprimento. Aqui é somente fazer a multiplicação desses valores, né? Do 1,2 vezes 1 vezes 0,7. Então, significa volume igual 12 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 7 vezes 10 elevado a menos 1. Converti isso aqui porque me facilita nos cálculos. É só ver o vídeo aí da conversão e da divisão para perceber melhor. Então, o volume será igual 12 vezes 7, isto aqui vai dar 4, vai 1, 7, 84 vezes 10 elevado a menos 2. E aqui, termos em metros cúbicos. Só que, uma vez que querem essa capacidade em litros, significa que podemos pegar esse 84 vezes 10 elevado a menos 2 metros cúbicos e sabemos que 1 metros cúbicos equivale a 1000 litros. Simplificamos esses dois, então ficamos com o volume será igual a 84 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a 3. Esse 10 elevado a 3 é equivalente a esse 1000. Então, significa que o volume será igual a 84 vezes 10, bases iguais, somamos os expoentes. Menos 2 mais 3, ficamos com 1. Então, esse volume será igual a 840 litros. Então, daqui nós obtemos o nosso volume, que é a alternativa B. Passando para o exercício 5, diz que em cada um dos vértices de um cubo de madeira, recorta-se uma pirâmide, né, de A, M, N e P, em que M, N e P são os pontos médios das arestas, como se mostra na figura. Se V é o volume do cubo, qual é o volume do poliedro que resta ao retirar as 8 pirâmides? Ok. Se vocês forem ver este nosso triângulo, ou seja, esse nosso pirâmide, ele tem uma base triangular. Então, se tem uma base triangular, podemos dizer que o volume do pirâmide é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Por quê? Porque conseguimos ver que este pirâmide, este aqui, possui uma base triangular, né? Então, também poderemos dizer que a área da base é igual a base vezes a altura. O que acontece? Este aqui dizem que esta pirâmide é dividida, por exemplo, o meio tipo na parte das arestas. Então, se é dividida do meio da parte das arestas, significa que a área da base será igual. Se nós temos a base e a nossa altura do nosso pirâmide, base e altura do nosso pirâmide, podemos dizer que se for a metade, ficamos com a aresta sobre 2 vezes a aresta sobre 2. Então, isto daqui dividido por 2, porque é a metade. Então, daí ficamos com A ao quadrado sobre 4 sobre 2. Fração de uma fração, ficamos com A ao quadrado dividido por 4 vezes o 2, que é igual a, ou seja, A ao quadrado dividido por 8. Então, esta aqui seria a área da nossa base. Tendo este valor da área da nossa base, poderemos também, aqui, uma vez que pedem o volume do poliedro que resta ao retirar estas outras partes de pirâmides, podemos dizer que o volume
do poliedro será igual ao volume total menos 8 vezes a parte retirada do volume do pirâmide. Então, onde neste volume V é igual a aresta ao cubo. E tendo aresta ao cubo, e nós já determinamos aqui também o valor tipo da área da base, o volume do pirâmide, significa que vai ser igual a 1 sobre 3 vezes a ao quadrado sobre 8 vezes a nossa altura. E a nossa altura já determinamos também que é a metade. Ou seja, ficamos com A sobre o 2. Então, ficamos aqui com A ao cubo sobre 16, ou seja, podemos ir 24 vezes o 2, que vai ser igual a 48. Mas o que é A ao cubo? A ao cubo é igual a volume. Então, podemos ficar aqui com V sobre 48. Então, daqui, podemos dizer que o volume do pirâmide será igual ao V, que é, ou seja, ficamos com V menos 8 vezes o V sobre 48. Então, daí que podemos dividir o 48 por 8, aqui também por 8. Então, o volume do pirâmide será igual a V menos V sobre 48 dividido por 8 dá 6. Então, aqui fazemos GMC de 6 e de 1. Então, V do pirâmide será igual a 6V menos V dividido por 6, que é igual a 5 sobre 6V. Então, este aqui será o volume do pirâmide, ou seja, o volume que eles pedem do poliedro. Então, ficamos com 5 sobre 6V. Para o exercício 6, diz que as coordenadas dos vértices do triângulo PQR do plano cartesiano são P00, Q060 e R3,5. Então, aqui querem como classifica-se o triângulo PQR. Então, para nós conseguirmos classificar isso aqui, vamos tentar desenhar o nosso triângulo com os seus vértices. Então, aqui já nós temos nosso triângulo com os nossos pontos dados no enunciado. Então, com esses pontos, podemos dizer o quê? Que para nós determinarmos o valor de P e Q será igual a raiz, né, de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, daqui ficamos com P e Q será igual a raiz. Se nós estamos a usar esses pontos de P e Q, ficamos com o nosso x é 0, menos x1 é 0, ou seja, 6 menos 0 ao quadrado, porque este aqui é o valor de x, aqui é y, aqui temos o x, aqui também temos o quê? O y. Mais 0 menos o 0 ao quadrado, que isto aqui será igual a 6 menos 0 dá 6 ao quadrado, vamos simplificar essa raiz com raiz, ficamos com 6, por isso aqui vai ficar 0. Então, ficamos com 6. Se for P e R, será igual. Então, significa que são coordenadas desses dois pontos. Onde aqui também, no R, temos o x e o y. Então, ficamos com raiz de 3 menos o 0 ao quadrado, mais o 5 menos o 0 ao quadrado. Então, temos isto aqui. Isto aqui será igual a raiz. Aqui ficamos com 3 ao quadrado, vai nos dar 9. 5 ao quadrado vai dar 25. Somado esses dois, vai nos dar o valor de 34. Se for as coordenadas R e Q, será igual a raiz. Vamos usar as coordenadas de R e Q. Então, aqui ficamos com 6 menos 3 ao quadrado, mais 5 menos 0 ao quadrado. Isto aqui, 3, ficamos com 9, também aqui vai dar 25. 5 menos 0, ficamos com 5 ao quadrado dá 25. Também isto aqui vai ser igual a raiz quadrada de 34. Então, uma vez que o P e R é igual a R e Q, significa que estamos a trabalhar com isósceles, né? Significa que esses dois pontos são iguais. Esses dois retos aqui, o P, R, esta parte é igual a esta parte. Significa que é isósceles. Triângulo, que é classificado. Então, passamos para o exercício 7, onde no exercício 7 diz que na figura está representado um hexágono, né, regular de A, B, C, D, E e F. Considere as afirmações. A, temos o A aqui, e depois temos mais FE
vai ser igual a E. Para o ponto 2, temos AB mais o CD vai ser igual a EF. E para o 3, F menos 2D é igual a C. Qual das afirmações é verdadeira? Para nós conseguirmos analisar as afirmações verdadeiras, vamos analisar alguns pontos. Se nós estamos a dizer que este ponto aqui do A mais o ângulo AF é igual a este ponto E. Claramente que isto aqui é igual, por quê? Porque se eu for usar também este ponto como sendo o meu ponto referencial, este ponto mais este ponto referencial pode ser igual ao quê? A este ponto A. Ou seja, a este ponto referencial e a diferença disto aqui vai me dar o ponto A. Então posso dizer que esta afirmação deste ponto aqui é verdadeira. Para o ponto 2, o AB, A até B, este ponto aqui. Depois temos o ponto C e D. Dizem que é igual a este ponto AF. Claramente que não vai ser igual, porque a soma desses dois aqui não vai nos dar esse ponto. Se fosse a soma do ponto AB e o ponto CD fosse igual, por exemplo, ao EF e o FA, íamos concordar. Então, isto aqui não está correto. O F, que é este ponto referencial, menos 2 vezes o DE é igual a C. Claramente, o ponto F menos 2 vezes a este ponto aqui de DE é igual a C. Se você for ver, tipo, é mesmo como se fossem mesmo os pontos referenciais. Então, aqui ficamos com a alternativa C. Para o exercício 8, diz que em qual dos horários abaixo o ângulo determinado pelos ponteiros do relógio é menor. Então, aqui temos 2 horas e 30 minutos. Né? Para a linha A, temos 2 horas e 30 minutos. Para a linha B, temos 6 horas e 20 minutos. Vamos analisar cada ponto do relógio. Então, para a linha A, a forma para nós determinar o ponteiro é A é igual a módulo de 11 minutos menos 60 vezes por hora sobre 2. Então, para A, nós temos 2 horas e 30 minutos. Então, significa que o A será igual a módulo de 11 vezes 30 minutos menos 60 vezes o 2 dividido por 2. Então, determinado isso aqui, vai nos dar um valor de 105 graus. Então, para o ponto B, nós temos 6 horas e 20 minutos. Então, para o ponto B, dissemos que é módulo de 11 vezes o 20 menos 60 vezes o 6 dividido por 2. É uma multiplicação básica. É só multiplicar 11 vezes 20 menos 60 vezes o 6. Então, daqui, dividido por 2, isso aqui vai ser igual a 70 graus. Para C, então dizer que temos 5 horas e 40 minutos. Então, C é igual a módulo de 11 vezes 40 menos 60 vezes 5 dividido por 2. Então, isto aqui vai ser igual a 70 graus. Então, para D, será igual a módulo, ou seja, o valor de D aqui é de 9 horas e 55 minutos. Ficamos com o módulo de 11 vezes 55 menos 60 vezes o 9 dividido por 2. Então, calculando isto aqui, vai dar 32,5 graus. Então, comparando esses todos, estão a perguntar qual dentre estes aqui tem o menor ângulo. Então, se for a ver, esta aqui é a linha D. Então, D é que tem o menor ângulo, que é de 9 horas e 55 minutos. Para 9, diz que observa a figura onde estão representados o círculo trigonométrico e os ângulos de amplitude alfa e 3π, ou seja, 3 sobre 2π menos o alfa. Então, aqui nós temos essa nossa figura. Então, a dizer que as coordenadas do ponto B são dadas por... para nós determinarmos os pontos das coordenadas, existe uma fórmula, né, usada para determinar os pontos das coordenadas. Isso aí estamos a falar do exercício 9. Então, onde uma parte diz que temos as coordenadas, aí dão o alfa e o 3 sobre 2π menos o alfa.
Então, a solução dos pontos que nós estamos a querer determinar é o x e o y. Então, as coordenadas dos pontos para o x vai ser igual ao ângulo alfa, que é 3π sobre 2 menos o π. E para o outro ponto, y, também vai ser igual a 3π sobre 2 menos o π. Só que a diferença desses dois aqui é que para este ponto de x usamos o seno, enquanto que para o ponto y usamos o que? O cosseno. Então aqui podemos fazer MC de 2, também aqui MC de 2. Então aqui ficamos com 3π menos, ou seja, 3π, ou seja, ficamos com 3π menos o 2π, e ficamos com π sobre o 2. Quando aqui neste outro ponto, ficamos também com o π sobre o 2. Só que o que acontece nesses dois pontos, para que as coordenadas dos pontos tipo, sejam dadas no ponto B, né? No nosso ponto B, é necessário que, se você for ver, isto aqui encontra-se no terceiro quadrante, primeiro, segundo e terceiro quadrante. Então, se está no terceiro quadrante, significa que todos os valores vão ser negativos. Então, tanto o valor de seno, tanto o valor do que do cosseno, vai se encontrar no ponto negativo. Então, se encontra no ponto negativo, significa que nós temos aqui o menos seno de x e o menos cosseno de x. Então, ou seja, de alfa, nesse caso. Daí que ficamos com a alternativa A. Passamos para o exercício 10. Diz que na figura as arestas B e C, ou seja, as arestas B, C e D são paralelas, certo? De acordo com os dados apresentados na figura, o BCE, temos aqui o BC já dá um valor, que é 6. Então, logo, também ia colocar 6. Só que aqui não existe uma alternativa correta, porque já dá um valor de BC, então não é necessidade de se matar. Então, não temos alternativa correta para o exercício 10. Passamos para o exercício 11. Considera os conjuntos, né? Conjunto A e o conjunto B. Qual é o maior número inteiro pertencente ao conjunto? Então, significa o quê? Que nós temos esses dois conjuntos que vamos apresentar a interseção de A, que interseta o B, de acordo com o enunciado, né? Então, aqui vamos escrever uma reta, onde temos raiz de 5 neste ponto, aqui. Temos aqui 8 neste ponto, e aqui nesse intervalo encontramos o 2π, que vem de menos infinito. O que acontece é que este aqui nós temos aqui o intervalo fechado, enquanto é que temos o intervalo aberto. Significa que para o intervalo de AB, nós temos aqui esses dois intervalos. Aqui temos o intervalo fechado e aqui temos o intervalo aberto. E para nós representarmos tipo, o ponto A, vem de menos infinito até 2π. Então aqui temos esse intervalo aqui, vem de menos infinito até 2π, intervalo aberto. Então, isso quer dizer o quê? Que temos a interseção desses dois valores. Temos a interseção desses dois valores. Só que aqui nós queremos o maior valor tipo nesse intervalo. Então, se forem a ver de raiz de 5, 2π até 8, querendo o maior valor inteiro, podemos encontrar esses intervalos 2, 3, 4, 5 e 6, né? Então, significa que para esse intervalo, o 6 ainda faz parte desse intervalo, né? Sim, então podemos encontrar o 6 neste ponto. Então, sendo o 6 que se encontra neste ponto no intervalo, significa que o 6 é o maior valor, número inteiro pertencente a isto aqui. Também era somente observar aqui, né? Tu tens menos infinito até 2π, depois resto de 5 até 8. Eu ia colocar a primeira opção do maior número também logo, ia colocar o D. Passamos para o 12. Para o 12, diz que a mãe da Helene resolveu fazer biscoitos para o aniversário da sua filha. Para confeccionar todos os biscoitos que precisava, colocando 12 de cada vez no forno. Demorou 7 horas, né? Demorou 7 horas para colocar 12 de cada vez. Quantos biscoitos seria de meter no forno de cada vez se
quiser demorar apenas 13 horas. Isto aqui também é muito moleza. É somente dizer o quê? A variável que nós queremos para 13 horas será igual. Dizem que 12 de cada vez levou 7 horas. E daí vamos ficar com x será igual. Multiplica, passa para cá, passa a dividir. Ficamos com 12 vezes 7 horas, dividido por 3 horas. Simplificamos esses dois. X será igual. 12 dividido por 3 será 4. E 4 vezes 7 dá 28. Então aqui temos 28. Então terá que ser 28 vezes para demorar 3 horas. Então aqui ficamos com a alternativa C. Passamos para o exercício 13, onde sabendo que P equivale a Q é uma proposição verdadeira. Qual das seguintes proposições é necessariamente verdadeira? Então, para nós analisarmos, vamos dizer que essas duas proporções representam uma proporção verdadeira. Então, aqui nós temos o símbolo O, o I, também temos O e que também temos aqui o I. O que acontece é que duas proporções para uma conjunção, sendo elas, quando existir apenas uma verdadeira, significa que ambas serão verdadeiras. Ou seja, se esta aqui é verdadeira, esta aqui é falsa, tendo o O, sempre vai se transformar numa verdade. E terás que escrever um pouquinho sobre a tabela de verdade para conseguir entender isso aí. Mas, quando nós temos um falso e uma verdade, isso aqui vai se tornar num falso. Então, veja que o C e o A parecem, ou seja, são as mesmas coisas, né? São as mesmas coisas. Então aqui, uma vez que o P equivale aqui a uma proporção verdadeira, enquanto que aqui eu tenho uma verdade ou falso, isso aqui vai transformar numa verdade. Então aqui eu posso colocar a alternativa A, sem mais demora. Passamos para o 14. Diz que seja D um polinômio de terceiro grau, ou seja, de grau 3, e P de X um polinômio de grau 5. Seja P e R dois polinômios tais que o P de X seja igual a D de X vezes Q de X mais R de X. Qual das seguintes afirmações é necessariamente verdadeira? Nós temos que analisar os dois pontos. Como o P de X, ou seja, como o valor do P de X é do grau 5, então ficamos com esta fórmula aqui, né? Para o exercício 14, ficamos com o P de X igual a diferença vezes o Q de X mais o resto, né? E uma vez que o nosso coeficiente, ou seja, o nosso polinômio é de grau 3, significa o quê? Que o D aqui é de grau 3, significa que aqui teremos uma variável D que é igual ao grau 3. Então, para nós conseguirmos encontrar o Q automaticamente, de modo que esse polinômio seja de grau 5, significa que temos aqui o 3, para 5 falta 2. Então, significa que este aqui será do grau que é 2, porque a soma desses dois aqui vai nos dar o quê? O grau 5. Então, sendo assim, analisando as alternativas, o A, então dizer que o Q de X e R de X são ambos de grau 1. Não é verdade. B, Q de X é um polinômio de segundo grau e o R é um polinômio de grau 1. Se o Q de X, ou seja, o Q de X é do segundo grau, nós não temos aqui o D de X. Então, dizer que o Q de X é um polinômio de segundo grau e R de X é um polinômio de grau inferior a 3. Podemos concordar com essa alternativa aqui, porque também é inferior ao grau 3, por isso que nós temos aqui o grau 2. Então, sendo assim, ficamos com a alternativa C. Para o exercício 15, sendo x um número real, qual das seguintes afirmações é verdadeira? Então, analisando a linha A, se o x é maior que 0, então raiz quadrada de x ao quadrado igual a menos módulo de x. Nós sabemos que nos módulos, né? Ou seja, nossa expressão do módulo diz que se eu tenho raiz de x ao quadrado, isto aqui é igual a módulo de x. Não, se coloco um negativo, significa que esses dois aqui nunca vão se igualar. Por mais que eu coloque aqui o valor positivo, sempre que vai ser o quê? Um valor negativo. Por quê? Porque esse valor que estará dentro do módulo, e quando sai dentro do módulo vai encontrar esse negativo, vai manter negativo e vai ser diferente deste valor. Então, esta condição da linha A não pode ser verdadeira.
para o b, se o x for menor que zero, então o módulo de raiz de x ao quadrado é igual a menos x. Não vale, né? Sabemos que raiz de x ao quadrado será igual a módulo de x. Se o x for menor que zero, então raiz de x ao quadrado será igual a x. Ou seja, quando estão a dizer que a condição é menor que zero, significa que são todos valores negativos. Quando eu coloco o valor negativo aqui, nunca vai ser igual a este valor negativo daqui. Ou seja, imagina, por exemplo, se eu estou a escolher o menos 2. Vou ficar com raiz de menos 2 ao quadrado. Será que será igual a menos 2? Claro que não. Por quê? Porque ficamos com menos 2 ao quadrado vai dar 4. Isso aqui vai ser 2, será diferente de menos o quê? O 2. Então, não pode ser. Essa condição não é válida. É só procurar também outras variáveis que sejam menores que zeros para tentar substituir, a ver que a opção não é verdadeira. Aqui neste ponto, se o x for menor que zero, então raiz de x ao quadrado será igual a menos x. Posso concordar. Agora vamos escolher aqui neste ponto aqui menos 2. O menos 2 é menor que o zero. Sim. Então fico com raiz de menos 2 ao quadrado será igual a menos o 2. Esse menos aqui da fórmula. Então aqui ficamos com raiz de 4 será igual a 2. Então 2 é igual a quê? A 2. Então significa que a alternativa correta é a alternativa D. Para o exercício 16, diz sabendo que o somatório partindo de i igual a 1 até 50 de 5 mais i igual a 10k mais o somatório de i de 5 até 50 de i, qual é o valor de k? Né? Então, estamos a trabalhar aqui com somatórios, significa que estamos a trabalhar com uma PA. Né? Onde nós temos o somatório, que parte de i igual a 5 até 50, de 5 mais i, que é igual a 10k, mais o somatório de i igual a 5 até 50, deseja-se determinar o valor do que é de k. Então, uma vez que isso aqui trata-se de uma progressão aritmética, podemos dizer que aqui o A1 será igual. Estamos a dizer que o i varia do intervalo de 1 até 50. Então, fico com 5 mais 1, que será igual a 6. O A2 será igual a 5 mais o 2. Estamos a considerar o i, né, igual a 2. Então, fico igual ao quê? A 7. Significa que até a n é igual a 50 mais 5, que será igual a 55, porque o limite máximo aqui é 50. Então, daqui, podemos dizer que ficamos com o somatório de i igual a 1 até 50, ficamos com 5 mais i, que isto aqui é igual ao que? A soma, né, de uma progressão aritmética. A soma de uma progressão aritmética diz que isto aqui é igual ao que? A A1 mais a n, isso tudo vezes n sobre 2. Não, podemos dizer que a soma será igual. O nosso valor de A1 é 6, o nosso valor de AN é 55, vezes o nosso n no limite máximo que é 50 sobre o 2. Então a soma será igual a 6 mais 55 dá 61, vezes 25. Multiplicando esses dois aqui, vamos ter 1525. Este aqui é o valor do que é da soma. Então, em outra condição, estão a dizer que 10k mais o somatório de i igual a 5 até 50. Então, aqui estamos a tentar dizer o quê? Temos o somatório que parte de i igual a 5 até 50 de i. Então, significa que teremos o 5, 6, 7, mais até mais infinitesimal até 50. Também isto aqui é uma progressão aritmética, né? Que nos facilitaram. Os valores aqui partem de 5 até 50. Então, tendo isto aqui, que é uma progressão aritmética, o nosso valor de B1, vamos chamar aqui de B para diferenciar de A, é igual a 5, o nosso B2 é igual a 6 e o Bn é igual a 50. Então, tendo aqui, vamos ficar com o somatório, será igual a n sobre 2, B1 mais o Bn. Então, aqui o nosso somatório será igual a 50 dividido por 2 vezes. O nosso valor de B1 é 5 e o Bn é 50. Então, a somatória aqui será igual. Só que aqui neste ponto, o nosso n, lembra-se que o limite aqui é de i igual a 5 até 50.
Então, neste outro ponto aqui, já não vai ser igual a 50 o nosso Bn. Por quê? Porque este valor aqui parte do quê? De 5. Então, quando parte de 5, então, aqui estamos a dizer que o B1 é igual a 5. Então, se aqui já retiramos esta parte aqui de uma parte no 50, aqui ficamos com Bn será igual a 50 menos o 4, porque nós tipo, não contamos nesse intervalo. Então, aqui significa que, ou seja, o nosso valor de n, não Bn, nosso valor de n vai ser igual a 46. Então, aqui neste ponto aqui ficamos com 46. Então, aqui ficamos com 46 dividido por 2, né? Aqui ficamos com 23 vezes 55. Isto aqui vai ser igual a 1265. Então, tendo estes dois valores, nós já vamos vir substituir aqui na nossa expressão. Esse nosso valor daqui, calculamos, dizemos que é igual a 1525, que vai ser igual a 10K mais 1265. Então, aqui, positivo, passo para lá, fica negativo, fico com 10K, será igual a 1525 menos 1265. Então, o 10K será igual a diferença desses dois dá 260. Então, o K será igual a 260 dividido por 10. Simplificamos esses dois, o K será igual a 25, ou seja, será igual a 26. Então, aqui ficamos com a alternativa D. Para o exercício 17, sabendo que o log de 5 é igual a 0,6.990 e log de 3 é igual a 0,4.771. Qual é o valor de log de 45? Moleza também. Então, aqui é somente pensar. Em exames da UP mesmo, você tem que puxar um pouquinho a mente. Mas estamos aqui para a gente se preparar para evitar esse tipo de coisas, né? Entrando lá enquanto já somos high levels. Então, 17, temos que era um logaritmo de 45. Nós sabemos que 45 é a multiplicação de 5 vezes o 9. Então, se nós estamos a usar a propriedade da multiplicação, podemos dizer que ficamos com log de 5 mais log de 9. Então, aqui será igual a logaritmo de 5 mais logaritmo de 9, que é 3 ao quadrado. Este ao quadrado, quando passa para cá, passa a multiplicar. Então, fico com log de 5 mais 2 vezes o log de 3. Logaritmo de 5 já somos dados, que é 0,6990, mais 2 vezes 0,4771. Então, aqui nós vamos determinar este valor e é só fazer uma multiplicação básica. Isto aqui vai dar 1,6532. É só multiplicar isso aqui primeiro, depois mais o somatório desses dois. Então, aqui ficamos com a alternativa B. Para o exercício 18, diz que, dado que o tangente de θ é igual a 5 sobre 12, onde nós temos o θ maior que 0 graus, ou seja, maior ou igual a 0 graus, menor ou igual a 90. Qual é o valor de cosseno de θ? Então, aqui dá um tangente e quer um cosseno. Ok. Para o exercício 18, dizem que o tangente de θ é igual a 5 sobre 12. E aqui quer o valor de cosseno de θ. Para nós conseguirmos determinar o valor de cosseno de θ, nós sabemos que a soma dos ângulos é igual a 1. Então, se eu for a dividir isso daqui por cosseno ao quadrado, posso ter aqui o cosseno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Não está errado? Pois não. Claro que não. Por que eu dividi? Por quê? Porque eu sei que isto aqui é igual ao meu tangente ao quadrado do que é de θ. Então, isto aqui será igual a 1. Ficamos com 1 mais. Porque eu sei que tangente de θ é igual a seno de θ sobre cosseno de θ. Então, se eu elevo isto aqui ao quadrado, também aqui vou ter que levar essas duas partes também ao quadrado. É por razão que aqui neste ponto podemos colocar tangente ao quadrado de θ vai ser igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Então, ficamos com 1 mais. O que é tangente de θ? É 5 sobre
12, mas isto aqui vai ser elevado aqui ao quadrado, que vai ser igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Então aqui ficamos com 1 mais o 5 ao quadrado dá 25 e o 12 ao quadrado dá 144, vai ser igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Então aqui vamos fazer MMC, 144 e de 1. Então aqui ficamos com 144 mais 25 dividido por 144 é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Então, aqui podemos somar esses dois, que 144 mais 25 dá-nos 170, dividido por 144, é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Então, por exemplo, dos extremos. Então, aqui ficamos com 170 vezes cosseno ao quadrado de θ será igual a 144. Isto aqui, uma vez que eu multiplicar, quando passa por mim, passa a dividir. Então, fica com cosseno ao quadrado de θ será igual a 144 dividido por 170. Então, ao quadrado, quando passa para cá, fica como uma raiz. Então, cosseno de θ será igual a raiz de 144 dividido por 170. Então, daqui nós já temos este nosso ângulo. Daqui, se você for calcular, tu sabes que o 144 é raiz quadrada, ou seja, é 12 vezes 12. Então, podemos ficar com 12 sobre raiz de 170. E raiz de 70, vamos dizer que isso aqui é aproximadamente a 13, porque raiz quadrada de 169 seja igual ao que? A 13. Então, raiz quadrada de 170 pode ser igual a 13,0 e alguma coisa. Então, aqui posso dizer que isto aqui, posso considerar 12 sobre o 13, né? Então, mesmo se tivesse a calcular lá, logo ia encontrar essa parte de cima. Logo ia optar por colocar essa alternativa aqui. Então, o 19 diz que a taxa de imposto sobre venda de roupas em certa cidade é de 6,75%. O preço total de uma camisa, incluindo o imposto nessa cidade, é de 14,93 euros. Qual é o preço, arredondando para duas casas decimais, da camisa, excluindo o imposto? Então, para o exercício 19, para nós conseguirmos determinar o preço da camisa excluindo o imposto, então, camisa excluindo o imposto será igual. É muito simples. Significa que o valor total é 14,93. Será menos o 14,93. Nós temos aqui a percentagem de 6,75%. Então, é só dividir isso aqui por 100%. Para nós significarmos as percentagens, ficamos aqui com 0,0675. Então, podemos multiplicar aqui por 0,0675. Então, é só multiplicar o 0,0675 vezes 14,93. Eu te aconselho aqui você a ver a explicação da divisão e da multiplicação que eu deixei aqui. Vou deixar o link na descrição. Ao fazer a diferença, isto aqui vai dar 13,92 euros. Então aqui ficamos com 13,92 euros. Então aqui eu ia optar por colocar esta alternativa, apesar de não ter a alternativa correta, né? Porque é 13,92. Exercício 20. Diz que a taxa de estacionamento de longo prazo no aeroporto é de $2 por hora, né? Ou parte de 1 hora com um máximo de $10 por dia. Então, quando tu completas 24 horas, significa que tu pagas $10 por dia. Um passageiro estaciona seu carro na tarde de uma sexta-feira, às 20h30. E pega-o na terça-feira seguinte, às 9h30. Qual será o valor a pagar pelo estacionamento? Então, estão a dizer que $2 por dia, ou seja, $2 equivale a 1 hora. Então, vamos pegar as 10 horas totais, menos 2, vamos ficar com $8. Então, aqui vamos contar a partir da sexta-feira, né? O passageiro decide deixar o carro numa sexta-feira. Então, sexta, aqui, sábado, temos o domingo,
temos segunda, ele decide pegar numa terça-feira. Então aqui, pagar $8. Só que de sábado, domingo, segunda e terça-feira o carro vai ficar um dia inteiro de 24 horas por dia. Significa que vai ter que pagar $10 aqui, $10 aqui, $10 aqui e $10 aqui. Então daqui é só fazer o somatório disso aqui para ter o valor quanto é que ele vai pagar durante esses dias que o carro vai ser parqueado. 10 mais 10, 20, 30, 40 e 48. Então significa que o total do taco, ou seja, o valor vai ser $48. Então aqui ficamos com a alternativa C. Passamos para o exercício 21. Escrevendo a expressão 3x² mais 12x menos 2 na função P de x mais Q ao quadrado mais R, qual é o valor do Q de R? Então, para nós escrevermos isso aqui, queremos saber qual é o valor de R, sabendo que o nosso P de x, se fosse polinômio da expressão, é 3x² mais 12x menos 2. Então, queremos escrever na forma de P, x mais Q ao quadrado mais o quê? Mais o R. Ou seja, nós temos que procurar uma expressão que, ao substituir aqui, nós vamos voltar a ter uma expressão de 3x² mais 12x menos o 2. Então, posso dizer aqui, tenho o P, desenvolvendo o x mais Q ao quadrado, fico com x² mais duas vezes o xq mais Q ao quadrado mais o R. Né? Então, veja que aqui no x² nós temos o 3 neste ponto aqui. Aqui nós temos aqui o 3. Então, significa que se aqui eu tenho 3, eu posso considerar o meu P como sendo igual a 3. Então, eu posso dizer aqui que tenho 3x² mais 2xp mais Q ao quadrado mais o R. Isto aqui será igual a 3x ao quadrado mais duas vezes o x vezes o nosso P, que é 3, mais o Q, posso considerar 2 ao quadrado mais o R, que eu não conheço. Então aqui ficamos com 3x² mais 2 vezes o 3 vai ser igual a 2 vezes o 3 vai ser igual a 6. Só que o que acontece aqui? Eu tenho x vezes o quê? Então, este aqui será o meu valor de quê? Desculpa, aqui será o valor do quê de quê? Então, este valor que estou a distribuir aqui, que esse 3 representa este P. Então, será vezes o 2 que vai representar o meu valor do quê de quê? Então, aqui ficamos com 6 vezes o 2 vai dar 12x, que é esse 12x. Então, para ser igual a menos o 2, uma vez que aqui eu já tenho o 4, significa que o meu R terá que ser o menos 6. Por quê? Porque menos e mais vai dar menos. Então, aqui fica com 4 menos o 6, que isso aqui vai ser igual a menos o 2. Para eu ter minha expressão original, ou seja, minha expressão original sim, porque a minha expressão de P de x. Então, tenho 3x² mais 12x menos o 2. Então, significa que o R terá que ser igual a menos 6. Então, aqui ficamos com a alternativa C. Para o exercício 22, diz que os vetores U e R são perpendiculares. Qual é o valor do Q de A? Né? Quando falamos da perpendicularidade dos dois vetores, estão a dizer que o vetor U vezes o V tem que ser igual a 0. Uma vez que dão os dois vetores, o vetor U é 2, 0 e menos 4, e o vetor V é 6, menos 4, e o A igual a 0. Tenho o valor do x, y e z. X, y e z. Então, 2 vezes o 6 dá 12, mais 0 vezes menos 4 vai ser 0. Menos 4 vezes o A ficou mais menos 4 vezes o A vai ser igual a 0. Então, isto aqui é positivo, quando passa para lá fica negativo. Ficou menos 4 vezes o A será igual a menos 12. Multiplicação passa para cima, passa a dividir. Significa que fica com A será igual a menos 12 sobre menos o 4. E o A será igual a 3. Significa que esses dois, ficamos com 12 sobre 4, que será igual a 3. Significa que o meu valor de A terá que ser igual a
3, para que as retas sejam perpendiculares. Fico com a alternativa A. 23. Seja f uma função de domínio R, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 3x. Qual vai ser a expressão analítica da função g? De modo que o GOF de 1 seja igual ao que? A 5. Então, para nós conseguirmos determinar este valor, estamos no exercício 23, dão o f de x que é igual a x ao quadrado menos o 3x. Querem saber qual é o valor de GOF de 1 para ser igual ao que? A 5. Aqui não há outra maneira além de usar tentativas. Para a linha A, estão a dizer que o nosso g de x é igual a menos 3x menos o 3. Então, g de x é igual a menos 3x menos o 3. Então, aqui o que nós vamos fazer? Veja aqui que a expressão é o GOF de 1. Significa que primeiro colocamos a expressão de g e em seguida colocamos a expressão do que é de f. E depois de substituir, vamos no lugar de x, vamos substituir por quê? Por 1, para ver se vai ser igual a 5 ou não. Então, o GOF de 1 vai ser igual a menos 3x menos o 3. No lugar de x, vamos substituir por expressão do quê? De f. Não se esqueça. Temos o GOF. Primeiro tu colocas a expressão desta variável que vem aqui primeiro. Se aqui fosse FOG, a primeira expressão que íamos colocar ia ser f de x e no lugar onde temos o x, íamos substituir por expressão do quê? Do g. Mas aqui é o inverso. Então ficamos com menos 3 vezes x ao quadrado menos 3x menos o 3. Só que aqui estamos a calcular o GOF de 1. Então, significa que na variável x vamos substituir por 1. Ficamos com menos 3 vezes 1 ao quadrado menos o 3 vezes 1 menos o 3. Será que isso aqui vai ser igual a 5? Só de você analisar ou ver. Há de ver que isso aqui não vai ser igual a 5. Por quê? Ficamos aqui com menos 3 vezes 1 menos o 3. Ficamos com menos o 2 menos o 3. Ficamos com 6 menos o 3. Vai ser igual ao que? A 3. E o 3 é diferente de 5. Significa que a alternativa A não é a alternativa correta. Passamos para o B, onde vais aplicar a mesma ideia. Temos para o B, o g de x será igual a 3x menos 1. Então, daqui, ficamos com o g, GOF, de 1. Então, significa que primeiro colocamos a expressão de g, que é 3x menos 1. No lugar de x, substituímos para a variável f. Então, ficamos com 3 vezes x ao quadrado menos o 3x menos o 1. Então, significa que no lugar de 1, substituímos por x. Então, ficamos com 3 vezes 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 menos o 1. Ficamos com 3 vezes 1 ao quadrado dá 1, menos o 3 vai dar menos o 2, menos 1. Aqui ficamos com menos 6, porque 3 vezes menos 2 dá menos 6 menos 1. Vai ser igual a menos 7. Menos 7 é diferente de 5. Vou tentar pular para a linha D. Mesma coisa vocês vão fazer para a linha C. Caso não dê D, vamos para C. Então, com D, para a linha D, ficamos com g de x, que é igual a menos 2x mais o 1. Então, o GOF de 1 será igual a menos 2x mais 1. No lugar de x, vamos substituir sempre para a expressão do quê? De f de x, que é x ao quadrado menos o 3x. Então, menos 2 vezes x ao quadrado menos o 3x mais o 1. Então, no lugar de x, substituímos por 1. Ficamos com 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais o 1. Isso aqui será igual a menos 2 vezes 1 menos 3 dá menos 2 mais 1. Acho que finalmente. Menos 2 vezes menos 4, ficamos com 4. Ou seja, menos 2 vezes menos 2 dá 4. Mais 1, isto aqui é igual a 5. Eu ia também ficar feliz logo que encontrasse uma alternativa correta, né? Então aqui ficamos com a alternativa D. Passamos para o exercício 24. Que fração proporção do intervalo de x maior ou igual a 0 menor ou igual a 2π, uma ou ambas equações, sendo x maior ou igual a 1 sobre 2 e sendo 2x maior ou igual a 1, são verdadeiras. Ok. Para nós conseguirmos analisar este ponto aqui, é um trabalho mesmo, né? Por quê? Porque aqui temos o seno de x maior ou igual a 1 sobre 2
e o seno de 2x é maior ou igual a 1 sobre o 2. Então aqui nós teremos que nos lembrar de algumas propriedades. O que se tem que fixar é que seno de 2x é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. E o cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Estamos a dizer que o seno de 2x é igual a 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Significa o quê? Que nós podemos pegar essa expressão e substituir aqui. Então ficamos com 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x maior ou igual a 1 sobre 2. Mas também estão a dizer que o seno de x também é maior ou igual a 1 sobre 2. Significa o quê? Que aqui, no lugar de seno de x, eu posso colocar também 1 sobre 2 vezes o cosseno de x maior ou igual a 1 sobre 2. Significa que esses 2 ficam com o cosseno de x seja maior ou igual a 1 sobre o 2. Então, esta aqui é a nossa condição para que seja verdadeira. Só que se nós formos a ver aqui, não tem alternativa correta. Deixamos assim. Para o exercício 25, o número 1234A6 é divisível por 7. Qual é o valor do que é de A? Então, aqui também é tentativas. É um trabalho, mas também temos exame tentativas. Tem que ser bom a divisão. É deixar o vídeo de divisão na descrição para você aprender a dividir. Temos aqui o 7. Primeiro, começamos aqui. Nós temos aqui o 1. O 1 é maior que 7? Não, não é maior que 7. Então, logo, o 1 não pode dividir o 7. Então, se 1 não pode dividir o 7, aumentamos uma casa aqui e passamos para 12. O 12 é maior que 7? Sim. Então, procuramos um número que multiplicado por 7 vai dar 12 ou um valor aproximado. 7 vezes 1 será igual a 7. 7 vezes 2 dá 14. O 14 já passa o 12. Então, será o valor aproximado, será o quê? 1. Então, ficamos aqui com 1, porque 1 vezes 7 vai nos dar o quê? O 7. Aqui estamos a supor o valor de A como da alternativa A igual ao quê? A 6. Então, significa que aqui vou substituir por 6. Ou seja, estou a dizer que o meu A é igual ao quê? A 6. Então, aqui fico com menos. 12 menos o 7 vai dar 5. Vou abaixar o 3, já tenho 53. 53. Qual é o número que multiplicado por 7 vai me dar 53 ou um valor aproximado? Logo você vê que 7 vezes 7 dá 49. O 49 ainda é menor que o 53. E 7 vezes 8 dá 56. 56 já passa o 53. Então o valor aproximado aqui eu posso colocar aqui é o próprio 7. Com 7 ficamos aqui com 49 menos. Se dá 49, aqui ficamos com 4. 53 menos 49 dá 4. E a seguir abaixamos o 4, ficamos com 44. Vimos que 7 vezes 7 já dá 46. E se dá 46, ou se dá 49, o 49 já passa 44. Então tem que ser abaixo de 7. Então é 6. Ou seja, qual é o número que multiplicado por 7 vai me dar 44 valor aproximado? É 6. Porque 6 vezes o 7 dá 42. 42 menos 44 menos 42, ficamos com 2. E aqui vou abaixar o meu 6. Qual é o número que multiplicado por 7 vai me dar 26, um valor aproximado? Se você colocar 7 vezes 4, vai dar 28. E 28 já passa o 26. Então, o valor aproximado aqui é 3. Aqui ficamos com 21 menos 26 menos 21 dá 5. E vou abaixar o 6. Então, aqui fico com 56. Lembra? Quando for 56, significa que é 8. Porque 8 vezes 7 dá 56 e o resto é 0. Se o resto é 0, significa que o 6 está correto. Ou seja, considerando o A igual a 6, significa que este número aqui será divisível por 7. Então, por sorte, aqui calhamos logo com a alternativa correta. Ficamos com a alternativa A. Passamos para o 26. Qual é o algarismo das unidades do número 1, 3, 5, 97 e 99? Então, se nós queremos analisar o número tipo de algarismo dessa unidade, primeiro nós podemos encontrar o produto. O produto é um número ímpar, né? O produto de tudo é um número ímpar. Se for a ver, tipo, o último número aqui é 99. 99 é um número ímpar. Então, se é um número ímpar,
Se eu considero, por exemplo, 5 vezes o 1, vai me dar o quê? 5. 5 vezes o 3, estou a pegar números ímpares, vai me dar o quê? 15. 5 vezes 5 também, o 5 é um número ímpar, vai me dar 25. Olha que eu estou a pegar esses números aqui que são ímpares, porque isso aqui é um número ímpar. Depois, 5 vezes o 7 vai ser igual a 35. 5 vezes o 9 vai ser igual a 45. Então, sempre que qualquer número for multiplicado por 5, sempre vai dar tipo um número o quê? Um número ímpar. Então, se isto aqui estamos a considerar que multiplicado por 5 vamos ter sempre os números ímpares, estamos a dizer que a unidade do algarismo desses números aqui é o 5. 27. As letras O, P e M representam números inteiros. Se O vezes B vezes M é 240, O vezes B mais M é igual a 46 e O mais B vezes M é igual a 64. Então, querem saber quanto vale O mais B mais M. Aqui nós vamos ter que brincar um pouquinho com o sistema de equação. Né? Basta você olhar o exercício. Tem que ter a capacidade de deduzir o que você vai usar. Então, aqui vamos ter o sistema de equação. Então, aqui primeiro podemos começar a brincar tipo de isolamento. Primeiro, eu posso passar isso aqui para cá. Quando passo para cá fica negativo, né? O que parte que vai me facilitar. Estou a dizer que o M será igual a 46 menos o O vezes o M. Né? E também, nesta parte posso levar isso aqui para cá, fica negativo. Estou a dizer que o meu O é igual a 64 menos o B vezes o M. Então, aqui no M é B. Então, tenho esse sistema de equação. Então, estou a dizer o quê? Que aqui uma vez que o meu M, estou a dizer que 46 menos 0 vezes o O, vezes B, desculpa. Então, estou a dizer que o O será igual a 64 menos o B vezes 46 menos o O vezes o B. Então, aqui fico com O será igual a 64 menos 46B, menos dá mais, ficamos com mais OB ao quadrado. Então, uma vez que nós ficamos com isso aqui, o processo desse exercício aqui é um pouquinho demorado, então vou deixar este exercício aqui como sendo o último, para a gente não ficar saturado logo aqui. Quanto isso aí, a vossa mente estaria um pouquinho aberta. Vamos considerar, ou seja, vamos resolver no último o exercício 27. Para o exercício 28, diz que a sequência 22 descreve a si mesmo, pois ela é formada por exatamente 2. Analogamente, a sequência 3, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 3 descreve a si mesmo, pois é formada por exatamente 3, 1, 1, 2, 3, 3 e 1, 5. Qual das seguintes sequências não descreve a si mesmo? Então, como analisar isso aqui? Veja só que aqui dizem que, pois é formada por exatamente 3, 1. Então, o que acontece? Temos 3, 1. Se temos 3, 1, temos que analisar quantas vezes o 3 é repetido. Ou seja, quantas vezes o 1 é repetido. Significa que 3, 1, significa que temos que pegar isso aqui e ver que é repetido quantas vezes. Tem que ser repetido 3 vezes. Temos 1, 2, 3. Depois aqui encontramos 1, 2. Significa que o 2 é repetido uma vez. Depois encontramos 3, 3. O 3 é repetido 3 vezes. Será? Temos 1, 2 e 3. Está correto. Então, aqui, querem saber qual das seguintes sequências não descreve a si mesmo. Aqui para a linha A temos 2, 1. Né? Temos 2, 1. Queremos saber quantas vezes é repetido o 1. Significa que 1 é repetido 2 vezes. Então, temos 1, 2. Está correto. Temos o 3, 2. Então, a dizer que o 2 é repetido 3 vezes. Temos 1, 2 e 3. Então, essa sequência também está boa. Para B, temos 3, 1. Significa que o 1 é repetido quantas vezes? 3 vezes. Temos 1, 2 e 3. Está bom. Temos 1, 2. Significa que o 2, ou seja, o 2 é repetido 2. Ou seja, temos aqui um 1, 2. Então, significa que o 1 é repetido, ou seja, o 2 é repetido uma vez. Só temos o 2 apenas. Até aqui está tudo bem.
Temos 3, 3. Significa que o 3 repetido quando vem 3 vezes. Temos 1, 2 e 3. Está tudo bem. E aqui temos 8. Significa que 8 repetido uma vez. Para C, temos 3, 1. Significa que 1 é repetido 3 vezes. Temos 1, 2 e 3. Significa que está tudo ok. Temos depois o 2, 2. Significa que o 2 repetido 2 vezes. É 1, 2. Está tudo ok. 3, 3. O 3 repetido 3 vezes. Temos 1, 2 e 3. Temos um 7. O 7 é repetido uma vez. Temos um 9. O 1 é repetido uma vez. Para D, temos 2, 1. Ok. Temos 1, 2. Está ok. 3, 2. Significa que 2 repetido 3 vezes. Temos 1, 2 e 3. Está tudo ok. Depois temos 3, 3. Significa que o 3 repetido 3 vezes. Temos 1, 2, 3. Está tudo bem. 2, 4. O 4 é repetido 2 vezes aqui? Não. Então significa que este aqui não segue essa sequência. É D. Para o exercício 29, diz que uma loja de sabonete realiza uma promoção com o anúncio. Compra um e leve outro pela metade do preço. É para comprar um e leva outro pela metade do preço. Né? Outra promoção que a loja poderia fazer oferecendo o mesmo desconto percentual é... Ok. 29. Então, dizer que temos que pagar, né? Compra um, paga um e um pela metade. Significa que isto aqui, ficamos com 1 mais 0,5, ficamos com 1,5. Se uma pessoa leva 2, significa que vai pagar 1 pela metade. Então, significa que temos o leve, ou seja, o leve e o pague, que é igual a 2 sobre 1,5. Isto aqui será igual a 2,5, estamos com 2 sobre 15, vezes 10, vai dar menos 1, 1. Menos 1 que é negativo, passa para cá, fica positivo. Então, ficamos com 20 sobre 15. 20 sobre 15, podemos dividir isso aqui por... Será possível? Não. Por 5, também aqui por 5. 20 dividido por 5 dá 4, e aqui ficamos com 3. Ficamos com 4 e 3. Significa o quê? Significa que leve 4 e pague 3. Então, vamos procurar aqui, leve 4 e pague 3. Ficamos com a alternativa D. Passamos para o exercício 30, que é alguma folha. Diz que um número com 2 dígitos distintos e não nulo é chamado de bonito. Se o dígito das dezenas é maior do que o dígito das unidades, quantos números bonitos existem? Nós sabemos que queremos saber o número bonito, né? Então, para tal, estamos aqui o número de 2 dígitos não nulos, que nenhum dos dois pode ser igual a 0,6, pode ser 0. Então, para nós conseguirmos analisar este exercício, significa que vamos variar do número de 21 a 99. O que seria, por exemplo, um número bonito? Aqui, para ser um número bonito, é aquele número que é o número de dezenas, ou seja, o que vem primeiro seja maior que o número de unidades. Exemplo, se eu tenho 41, ou seja, 43, o 43 é um número bonito ou não? Escrevi mal, 43. O 43 é um número bonito porque este número aqui é maior que este outro número. Mas se eu colocar 45, o 45 não pode ser um número bonito porque aqui eu tenho o 4 e o 5. O 5 já é maior em relação ao primeiro número. Então, teremos que analisar o intervalo de números bonitos nesse intervalo de 21 a 99. Se nós temos o 21 a, ou seja, podemos começar de 11 a 19, né? De 11 a 19, existe um número bonito aqui? Não, nenhum dos números é bonito. Por quê? Porque aqui eu tenho sequência de 11 até 19. Então, todos os números que eu vou colocar sempre vão ser maior que o quê? Que 1. Então, aqui não tem número bonito. Apesar que nós começamos aqui 21 a 29. 21 a 29. Tenho aqui o 21, é um número bonito, porque o 2 é maior que 1. O 22 é um número bonito? Não. Por quê? Porque o 22 já passa o quê? Ou seja, o 22 tem números iguais. Então, não é um número bonito. A pequenas aqui só temos um número que é apenas um número bonito.
que é 21. Depois passamos para o 31 a 39. O 31 é um número bonito? Sim, porque o 3 é maior que 1. Depois temos o 32, é um número bonito? Sim também, porque o 3 é maior que 2. O 33 não pode ser um número bonito, então só temos dois números bonitos. Então, de 41 a 49, temos 41, que é um número bonito, 42, que é um número bonito, 43 também é um número bonito. Por quê? Porque o 1 é menor que 4, o 2 é menor que 4, o 3 é menor que 4. O 44 não pode ser um número bonito. Então, só temos 3 números bonitos. Então, temos 51 a 59. 51 é um número bonito? Sim. 52 também. 53 e 54. Então, depois 61 a 69. Temos aqui 61, 62, 63, 64, 65, 66 não pode ser. Então, temos aqui esse intervalo. Depois vamos para 71 a 79. Temos 71, 72, 73, 74, 75, 76. Por quê? Porque todos os valores aqui são menores que o que 7. Espero que tenhas pegado a dica. 81, 89. Temos 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Também são números bonitos, porque são menores que 8. Depois temos de 90 a 90 e 9 vezes 91 a 99, porque 0 não pode ser incluso. A 99. Temos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. São estes números bonitos. Depois vamos fazer somatório desses dois números. Aqui eu tenho um número, aqui significa que eu tenho 2, aqui tenho 3 números bonitos, 4 números bonitos, 5, 6, 7, 8 números bonitos. Depois é só fazer total disto tudo aqui. Né? Vai ser 1 mais 2 mais 3, dá 6, 10, 21, né? 21. Ou seja, 10 mais 6 dá 16, mais 5 dá 21. 21 mais 7 dá 28, mais 8 dá 36. Então, significa que temos 36 números bonitos. Ficamos com a alternativa B. 31. Para que valor de x o gráfico da função f de x é igual a 1/3 de x ao cubo no seu quadrado mais 3x tem uma tangente horizontal? Então, significa que para esse ponto aqui, nós podemos aplicar a ideia da derivada. Aqui nós vamos ficar com 3 sobre 3x ao quadrado menos 2x. Significamos isto. Ficamos com a primeira derivada de x igual a x ao quadrado menos 2x. Eu posso aplicar também a segunda derivada, que fica com 2x menos o 2. Então, posso dizer que essa minha derivada será igual a 0. Fico com 2x menos o 2 será igual a 0. Então, 2x será igual. Negativo passa para cá, fica positivo. Fico com x será igual a 2 sobre 2. E o x será igual a 1. Então, significa que nesse intervalo aqui, o valor de x terá que ser igual a 1. Passado para o exercício 32, diz que para que valor de x a segunda derivada da função f de x é igual a 5 sobre 2x ao quadrado menos na elevado a x é igual a 0. Então, nós temos aqui essa nossa função de 32, onde temos f de x é igual a 5 sobre 2x ao quadrado menos na elevado de x. Então, a primeira derivada desta função será igual a 5 sobre 2, mesma coisa é abaixar o quê? O expoente, diminuir uma casa. Fica com vezes 2x menos a derivada de neighbor é abaixar o expoente e volta a manter o expoente. Se abaixamos o x, derivamos e voltamos a manter aqui. Então, simplificamos isto. A primeira derivada dessa função será igual a 5x menos a derivada de x é 1. Ficamos com a elevado a x. Aplicando a segunda derivada dessa função, será igual a derivada de 5x vai dar 5 menos derivada de n elevado a x. Vamos novamente abaixar o expoente e vamos voltar a manter. Se nós abaixamos o x e derivamos, vamos ter 1.
Então, vamos manter aqui o neighbor elevado a x. Então, significa que a segunda derivada de x vamos igualar a 0. Então, ficamos com 5 menos neighbor elevado a x será igual a 0. Este valor aqui é positivo, quando passar lá fica negativo. Ficamos com menos, Euler elevado a x será igual a menos 5. Simplificamos esses sinais. Então, ficamos com Euler elevado a x igual a 5. Significa que aqui eu posso igualar isso aqui com logaritmo natural para conseguir abaixar a expoente de Euler. Quando abaixo para cá, passa a multiplicar. Fico com x vezes Euler, ou seja, ln de Euler igual a ln de 5. No logaritmo natural, significa que a base é Euler. Isto aqui será igual a 1. Então, x será igual a ln de 5. Então, aqui, nós ficamos com a alternativa B. Então, para o exercício 33, diz que uma função f tem um domínio R e contradomínio R+. Qual das seguintes pode ser a expressão analítica da função f? Nós sabemos que o gráfico do seno é o gráfico que passa do ponto 0. Ou seja, o gráfico de uma função seno de x é um gráfico que vem mais ou menos assim. Este ponto aqui passa do ponto 0, vem mais ou menos assim. Neste ponto. Significa que este aqui não pode ser tipo ter um domínio R e o R+. Para traçar o gráfico Euler elevado a x é impossível. Analisando o C, temos 1 mais x ao quadrado. Então, daqui, podemos dizer o quê? Temos f de x igual a 1 mais x ao quadrado. Aqui, uma vez que o valor de A é positivo, teremos uma parábola virada para cima. Então, analisando os pontos, ou seja, podemos escolher os pontos dos intervalos do valor de x, onde podemos escolher menos 1, 0 e o 1. Então, se o x for menos 1, ficamos com 1 mais menos 1 ao quadrado. Isto aqui vai ser 2. E quando for 0, temos o 1. Quando for 1, temos o 2. Então, temos aqui o menos 1, o 0 e o 1. Aqui teremos o intervalo de 0, 1 e 2. Então, quando x for menos 1, o y é 2. E quando for 0, temos o 1. E quando for 1, temos o 2 neste ponto. Então, significa que nossa parábola será virada para cima. Então, se nós analisarmos tipo, neste ponto, o gráfico aqui, o domínio pertence a R e o contradomínio pertence a R+. Por quê? Porque este gráfico nunca vai tocar no eixo negativo, apenas toca no ponto positivo. Então, daí que ficamos com a alternativa C. Para o exercício 34, diz que na figura está a representação do gráfico de uma função f. E a tracejado parte da reta da equação, ou seja, da equação y igual a x. Então, em qual das figuras pode estar a representação gráfica da função f de menos 1, função inversa de f? Então, para nós encontrarmos a função inversa, é como se fosse o espelho da imagem deste ponto. Se este ponto está aqui assim, significa que o ponto da sua imagem estará mais ou menos invertida, ou seja, estará mais ou menos invertida. E se estará mais ou menos invertida, significa também esta reta vai ser mais ou menos invertida assim. Então, daí, se mais demora, essa imagem fica assim e a reta é invertida, significa que será uma função inversa. Só que aqui nós ficamos com a alternativa A. Para o 35, diz que qual das transformações seguintes permite obter o gráfico da função y igual a 1 sobre raiz de x mais 2 a partir do gráfico de y igual a 1 sobre raiz de x. Então, se nós estamos a analisar esses pontos, estamos a analisar um ponto de x e o y. Então, o que acontece com isso aqui? Significa que aqui é uma relação horizontal de duas unidades para a esquerda, por causa dessa nossa variável aqui de x mais 2. Então, significa que nossos pontos, ficamos com x menos 2 e o ponto y. Então, significa que são duas unidades à esquerda. Daí que ficamos com a alternativa A. Para o exercício 36, diz que a função f é dada pela tabela seguinte. Nós temos essa nossa tabela de x em função de f de x. Por exemplo, dizem que o f de 2 é igual a 1. Claro, né? O f de 2, ou seja, quando x for igual a 2, nós temos o 1.
quanto vale o f de 4 de 2019 vezes. Então, para nós conseguirmos analisar este ponto do exercício 36, dizem que o f de 2 é igual a 1. Sendo que f de 2 é igual a 1, significa que se nós estamos a considerar f de 4, que é igual a f de 5, será igual. Então, estamos a analisar este ponto. F de 5, neste ponto, será igual ao quê? A 2. Então, será igual a 2. Ou seja, quando x for igual a 5, teremos o quê? O 2. Se nós estamos a analisar o f de 4, neste ponto aqui teremos o f de 2, teremos igual ao quê? A 1. Né? O f de 2 teremos igual ao quê? A 1. Então, a mesma coisa que vai acontecer é que, tipo, nessa sequência aqui, vai ser repetitivo. Se eu estou a considerar o f de 1 vai ser igual ao quê? A 4. Né? F de 1 será igual a 4. O f de 4 será igual ao quê? A 1. Então, se nós formos a totalizar esses todos os valores, uma vez que já dá um tipo f de 2 que é igual a 1, vamos ter uma sequência do número total em que vai ser repetitiva. Aqui nós teremos o quê? O 1, 2, o f de 2 estamos a dizer que é 1. Podemos ter o f de 4, ou seja, o f de 1, de acordo com a tabela, será igual a 4. E teremos o f de 4, que será igual ao quê? A 5. Então, teremos um ciclo que volta a se repetir. Então, uma vez que o ciclo volta a se repetir, teremos um intervalo de 5, 2, 1 e o 4, né? Nesse intervalo. Então, tendo este intervalo de 5, 2, 1 e 4, pegamos este nosso valor do último. Ou seja, quando nós pegamos a nossa sequência, então dizer que esse valor repetido 2000, ou seja, 2019 vezes dividido por 4. Ao pegar 2019 vezes dividido por 4, vamos ver que esse valor vai dar 504,75. Vamos dizer que esse valor é igual aproximadamente a 504. Então, significa que este valor, nós pegamos o último, que é o 4, que será o número máximo aqui deste nosso valor, que é a alternativa D. Passamos para o exercício 37, onde diz quantos são os pontos comuns aos gráficos da função fg, definida por f de x igual a x ao quadrado, g de x igual a módulo de x. Então, o que quer dizer com isso? Significa que nós podemos igualar esses dois pontos. Podemos dizer que o f de x é igual ao g de x, onde ficamos com x ao quadrado é igual a módulo de x. Para anular o módulo, eu posso elevar este meu ponto aqui ao quadrado, também elevar este ponto aqui ao quadrado. Então, daqui, posso ficar aqui com o quadrado aqui neste ponto, também aqui fico com ao quadrado desse outro ponto. Então, tendo ao quadrado, fico com x à quarta, será igual a x ao quadrado. Então, isto aqui é positivo, quando passa para mim fica negativo. Então, significa que fico com x à quarta menos x ao quadrado, será igual a 0. X ao quadrado, entre parênteses, fico com x ao quadrado menos 1, será igual a 0. Então, significa que fico com x será igual a 0, ou x ao quadrado menos 1 igual a 0. Nessa parte onde eu tenho x ao quadrado menos 1 igual a 0, este menos 1 é negativo, quando passa por mim fica positivo. Fico com x ao quadrado será igual a 1, então x será igual a raiz quadrada de 1, que o x será igual a mais ou menos 1. Então, se nós formos a ver, totalizando tipo as expressões, temos 1, 2 e 3. Ou seja, em nossas soluções será x igual a 0, ou o x igual a menos 1, ou o x é igual ao que? A 1. Então, significa que nós teremos aqui os 3 pontos, né, das nossas soluções, que íamos ficar com a alternativa D. Então, qual é o limite da seção geral? Né? O n é igual a 1 mais Euler elevado a menos n. Para nós conseguirmos calcular este limite do exercício 38, podemos ficar com o limite de uma sucessão, significa que o n tende para o infinito. Então, ficamos com 1 mais Euler elevado a menos o n. Então, significa que no lugar de n, substituindo para o infinito. Uma vez que aqui é Euler elevado a menos 1, significa que fico com 1, ou seja, elevado a menos n, fico 1 sobre Euler elevado a n.
Por quê? Porque se um expoente for positivo, quando passa para o denominador, o modelo decimal fica positivo. Então, fico com 1 mais 1 Euler elevado a infinito. O que implica que esta parte aqui vai ser indefinida. Ou seja, uma vez que esta parte que será indefinida, por qualquer valor que eu vou substituir, vou ter neste ponto que tende a 0. Então, significa que isto aqui fica com 1. Então, significa que esse nosso limite, podemos dizer que é igual a 1. Para o exercício 39, diz que, sendo f de x igual a Euler ao quadrado, em que Euler é um número de Napier, o valor de f derivada de 1 é. Temos f de x igual a Euler ao quadrado. O que nós devemos saber é que a derivada de uma constante sempre vai ser 0. Então, se nós estamos a derivar uma constante, logo automaticamente isso aqui será igual ao quê? A 0. Então, aqui ficamos com a alternativa B. Para o exercício 40, que é o último, diz que uma função real da variável f é tal que f de x é igual a f derivada de x. Para que valores de x, qual das seguintes expressões pode definir a função f? O que devemos saber é que numa derivada de Euler, por mais que a gente abaixe o expoente e derivar mais de 1000 vezes, a função vai permanecer constante. Ou seja, se eu tenho f de x, pegando a expressão de 3 Euler elevado a x, quando eu faço minha primeira derivada, significa que eu fico com 3 vezes x derivada elevado a Euler, ou seja, Euler elevado a x. Porque o x, ou seja, o expoente sempre vai manter. Então, derivada de x é 1, fico com 3 Euler elevado a x. Veja que eu peguei minha função, derivei. Esta minha mesma função, na sua derivada, é igual à função, ou seja, da expressão original. Então, aqui fico com a alternativa D. Ficamos de resolver o exercício 27, ou seja, o exercício 27. Este exercício aqui, uma vez que é um pouco especial, para a próxima aula, se vocês gostarem do vídeo e comentar, vou terminar esse exercício para vocês verem como é que se calcula. Obrigado, não esqueça de compartilhar o vídeo. Até a próxima aula.